neste momento que quando Ele falar, meu Pai, que não seja Ele falando, mas seja o Senhor, meu Deus. Usa a boca dEle, enche Ele com Teu Espírito Santo, Pai. Vem usar Ele neste momento, meu Pai. Vem de providência, Pai, neste momento. Vem fazer que a palavra, Pai, que Ele venha dar esta noite, chegue nos corações daqueles que precisam, meu Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa, Pai, esta noite, Pai, que cada um possa sair daqui transformado e cheio do Teu Espírito Santo. E é isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade em nome de Jesus. E o tema escolhido pelo apóstolo Aldair, ou pelas meninas, né? Irmã Julieta, Larissa, foi muito tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Onde o apóstolo Paulo, ele se encontrava dentro de uma prisão, numa casa alugada em Roma, e o governo era regido pelo Nero, e tinha acontecido uma grande fome de Cláudio, e Paulo levanta o seu braço, imagino eu, e Paulo diz: ei, não se preocupe com nada, louvado seja o nome do Senhor. Não andeis preocupado com coisa algumas. Antes, pela oração e súplicas, entregai ao Senhor, que Ele tem paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a palavra do Senhor, ela é muito tremenda, que Paulo só estava escrevendo aquilo que o profeta Jesus Cristo, ele disse no capítulo 6, na altura do versículo 25, onde Cristo disse: ei, por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês se preocupam com comer e com vestir? Por acaso as aves do campo nem trabalham, nem fiam, nem passam necessidade? Por que vocês olham para os lírios dos campos? E nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como ela, louvado seja o nome do Senhor. Ei, podem vocês acrescentar com as suas preocupações algum côvado da sua vida? E no capítulo de número 7 de Mateus, o versículo de número 11, o Senhor, ele diz assim: vós que sois homens maus, sabe dar bons presentes aos vossos filhos, imagine o Pai que está nos céus, o que Ele não fará por nós? Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu querido, o tema do Setembro Amarelo, ele é muito forte. Talvez aqui no meio de nós hoje se encontre alguém com depressão. Talvez aqui no meio de nós, eu duvido que não esteja ninguém que sofra de ansiedade. Talvez aqui no meio de nós não se preocupe, não se encontre alguma pessoa que certo dia tem vontade de tirar a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a OMS, só no Brasil existe 19 milhões de pessoas que sofrem de depressão. O que é que eu e você tem feito para salvar esse povo? Existem 4 coisas muito perigosas, meu querido. Uma se chama ansiedade, que resumindo brevemente se chama preocupações por coisas futuras, onde a gente se preocupa, onde 70% das coisas ainda não aconteceram, e eu e você já anda preocupado se vai acontecer ou não. Outra se chama depressão, que muitas pessoas podem se levantar: e no meu evangélico existe isso. Sim, depressão não é sinônimo de pecado. Depressão é uma das doenças que se encaixa física e espiritualmente. E existem 2 coisas que são mais perigosas. Uma que se chama opressão, e outra que se chama possessão. A opressão é quando o inimigo tenta se apoderar da sua mente e toma atitudes por você que não devia ser tomadas. E possessão é onde o inimigo se apodera da sua vida e você comete coisas que são inesperadas, coisas que causam danos graves. E por isso que existem pessoas que chegam até perder a sua própria vida e tirar a sua própria vida. Eu quero te falar uma coisa nesta noite. Você não está sozinho.
Nós estamos aqui para te ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Ei, a igreja não é meramente mais do que isso, que uma casa onde se reúne pessoas de uma sociedade para ajudar umas às outras. O evangelho verdadeiro é esse, onde pessoas estendem a mão e umas ajudam as outras. Nós vivemos a geração dos preocupados. A palavra ansioso no original quer dizer preocupados. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Nós estamos vivendo a geração dos preocupados. Nós estamos se preocupando com tantas coisas. Os jovens se preocupam com coisas que ainda irão acontecer. E os velhos se preocupam com coisas que hão de comer, hão de vestir, hão de passar necessidade. Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas cheias de defeito. Só que o que eu quero pregar essa noite não tem nada a ver com isso. E tem alguma coisa a ver. Eu quero trazer você no livro de Juízes, no capítulo 11. Peço que você abra o livro dos Juízes. Capítulo 11, nós vamos ser bem breve. Você que nem o pastor Márcio não, viu? O pastor Márcio promete e não cumpre, né? Mas eu vou ser bem breve. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes. Juízes de Israel, capítulo 11, versículo 1. Me ajuda aí, viu, Evas? Me ajuda aí, Araújo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim que eu espero. Espere por mim. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Usa essas crianças aí na terra, Jesus, essas profetas. Amém? Para a gente ganhar tempo, vamos ser bem rápido. Apenas o versículo de número 1 diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, e ele era um homem poderoso, valente. Só que porém ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerara Jefté. Diga assim: ele era valente, era valoroso. Só que porém ele era filho de uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, o livro de Juízes é um livro tremendo. Aonde eu trago para a gente aqui? O que é que tem a ver, irmão Sueldos, com Setembro Amarelo? O que é que tem a ver com essa situação que a gente vive? O livro de Juízes é um livro de 3 situações. Um povo que peca, diga assim, um povo que peca. Um povo que ora, diga assim, um povo que ora. E um Deus que perdoa, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos assim na geração de hoje. Nós somos um povo que peca, um povo que ora, e nós temos um Deus que nos perdoa. Meu querido, a gente aponta muito. Muitas vezes apontamos o dedo sobre a nossa juventude ou a nossa mocidade. Mas eu quero trazer uma mensagem para você nesta noite. O livro de Juízes, ele trata um livro de dilemas. O que é dilemas, irmão Sueldes? É um livro de situações adversas. E a nossa mocidade, a nossa juventude, ninguém passa mais situações adversas do que ela. Só que o Senhor ama situações adversas. O Deus que eu e você serve. Ou não sei se até você serve esse Deus. Mas se você veio aqui nesta noite, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Juízes trata um livro de pessoas que em meio a tantos e tantos erros, o Senhor estende a mão e diz assim: ei, meu querido, eu ainda conto com você, eu ainda estou contigo. O livro de Juízes é um livro tão tremendo que 13 juízes passa, e dos 13, 12 Deus escolhe. Só que quando chega nesse 8º juiz, não é o Senhor que escolhe. Esse 8º juiz chamado Jefté, quem escolhe ele é o próprio povo. Só que, meu querido, nós vivemos no meio de uma sociedade cheia de dilemas, de situações adversas, onde nós preferimos muitas vezes apontar o dedo do que ajudar.
Só que no meio de tantos dilemas, o Senhor estende a mão dele para jovens com força e diz assim: se você voltar para mim, eu ajudarei o povo de Israel. O triunfo principal do livro dos Juízes era esse: se vocês se voltarem para mim, eu ajudo vocês. Não é diferente da nossa geração. A nossa geração é essa. Deus muitas vezes quer dizer assim: ei, eu sei que você precisa de mim, eu sei que você depende de mim, se volte para mim que eu te ajudo. Só que muitas vezes, meu querido, nós tiramos o foco do Evangelho. Muitas pessoas olham como o Evangelho como se nós fôssemos pessoas sobrenaturais. Não, nós não somos pessoas sobrenaturais. Nós somos pessoas voltadas de uma tricotomia, voltada de corpo, alma e espírito. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós somos pessoas fadadas a erro. Pessoas voltadas para o erro, com a inclinação para o mal. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: ei, o inimigo de nossas almas, ela cegou o entendimento de muitos, para que o Evangelho não seja chegado a ele. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ei, tem pessoas que são intelectuais, pessoas que se formam em direito, em medicina, mas não têm capacidade de abrir os olhos espirituais e entender o Evangelho de Deus. Aquilo que pessoas no meio de nós analfabetas se levantam e se erguem e dizem: ei, Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Deus e o meu Salvador. Era isso que Paulo queria retratar. Era isso que Paulo queria retratar, que apesar de tantas coisas, no capítulo de número 3 de Filipenses, ele diz assim: ei, os nossos inimigos se preocupam com tantas coisas, coisas que enchem o seu ventre, mas nós, ei, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está lá no céu, onde nós temos um Deus que vai pegar o nosso corpo vil, o corpo vulnerável, e vai transformar num corpo glorioso para adorar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão mudando o Evangelho, achando que aqui no meio de nós, pessoas que se converteram não são capazes de errar. Mas eu tenho uma mensagem para você nesta noite. Ei, se você se acha um santarrão, se você se acha aquele que não merece perdão, não sei nem por que você veio aqui nesta noite. A mensagem que eu vou trazer aqui é para as pessoas pecadoras, pessoas que nem eu, que andavam no meio da droga, prostituto. Mas o Senhor estendeu a mão e diz assim: é isso, Eudes, eu te conheço e quero te salvar. O Evangelho que a gente prega é esse Evangelho. O Evangelho do juiz é esse Evangelho. Uma pessoa cheia de poréns, carregadas, com fardos pesados nas costas. E no meio de tantos poréns, o Senhor levanta esse menino. Só que quando o Senhor levanta ele em meio a uma situação difícil, Israel passava por 18 anos cativos e oprimidos. Ei, eu e você não somos pessoas sobrenaturais, não. O cinema tem pregado sobre Flash, Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Ei, nós somos diferentes. Aqueles super-heróis que a gente vê são pessoas que apanham e no final eles saem vencedores. Mas eu e você somos pessoas cheios de defeitos, cheios de falha. Louvado seja o nome do Senhor, que clama todo dia pelas misericórdias do Senhor, porque se não for a misericórdia dele, eu e você não passaria daquela porta. É para essas pessoas que eu quero falar nesta noite. Pessoas que olham para dentro dela mesma e dizem assim: ei, é possível, irmão Suel, dizer no meio da droga o Senhor me salvar. Só que se a gente for olhar aqui de Gênesis e Apocalipse, nós se deparamos com pessoas assim. Eu estava lembrando da depressão. Jó disse assim no capítulo 3: ei, ai da minha mãe, ai de quando anunciaram para ela que eu ia nascer um filho homem. O profeta Jeremias, no capítulo de número 20, ele se volta e diz assim: ei, maldito é a minha mãe que teve um filho que nem eu, que só serve de angústia e de euforia para o povo. O profeta Elias, em 1 capítulo 19, depois da grande batalha com os profetas de Baal, ele se vira e diz assim: Deus, tá bom, já chega, me mata, Senhor.
O salmista Davi, no Salmo de número 42, na altura do versículo 5, ele diz assim: como está abatida a minha alma, porque se abates dentro de mim. E o maior dos maiores, o profeta Jesus Cristo, ele disse assim, angustiado do Getsemane: ei Tiago, ei João, vocês não podem orar comigo nem um minuto, eu preciso de vocês. Vocês jovens, se passar por dificuldade, por luta, por medo, clame por ajuda. Vocês têm alguém que ama vocês, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jesus Cristo, ele disse assim: ei, minha alma está abatida, como está abatida a minha alma. Minha alma está profundamente angustiada. E até ele mesmo precisou de ajuda, que o povo olhou e disse assim: ele não vai conseguir carregar a cruz sozinho não, bota Simão, Cirineu para carregar junto com ele. Meu querido, o evangelho verdadeiro é esse evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você: por mais pecador que você se encontre, por mais que o pecador que você ande, mas sou eu ando dentro da igreja. Meu querido, eu quero dizer a você: se você pecar e se você se arrepender, nosso Deus estende a mão e perdoa o seu pecado. Eu não estou fazendo apologia a pecado, eu estou dizendo que existe um Deus que é acima de todas as coisas e vela por mim e por sua vida. Um Deus que se fez por homem, que se fez homem, ele como 100% homem, 100% Deus, disse: ei, eu quero sentir o que eles sentem. E ele veio ao mundo só para isso, para sentir o que eu e você sentem. Por isso que ninguém pode te apontar e te julgar, e até pode, mas não existe ninguém capaz de perdoar os pecados se não for Jesus Cristo. O Senhor, ele vê da maneira diferente que os homens vê. Os homens vê de uma forma, só que Jesus Cristo, ele vê de outra forma. O nosso Deus, ele vê de outra forma. E esse livro de Juízes é muito poderoso. Esse de número 11, versículo 1. A palavra do Senhor é tão tremenda que diz assim: o nome do menino era Jefté. Esse menino era valente e valoroso, mas existia um porém dentro dele. O que é porém, irmãos Sueldes? É situações adversas que a gente tem que carregar. Tem situações adversas que eu e você podem carregar, que foi culpa de alguém, culpa de nossos pais, culpa de algo que a gente fez no passado. O Senhor ardia dentro do meu coração quando sexta-feira o irmão Gabriel disse que olharam para ele e diz assim: ei, agora você quer andar dessa forma, servindo a Cristo? Ei, muitas vezes o inimigo só vem para te julgar e te apontar aquilo que você fez, mas aquilo que os outros pensam de você, aquilo que essa pessoa que está do seu lado pensa de você, não vai influenciar de coisa alguma. Porque se ela não tiver cuidado nela mesmo, a Bíblia diz que ela vai para o inferno. E o Senhor, ele levanta pessoas carregadas de poréns, que nem eu e você, para levar o evangelho para outras pessoas que dependem de nós. Foi assim com Abraão. Abraão carregava um porém muito grande na vida dele. E o porém de Abraão era carregar uma mulher que não tinha filho. Mas apesar dos porém que existia dentro da família dele, ele se entregou à vida dele e foi o pai da grande nação. Moisés carregava um porém muito grande, era fardo de língua, era pesado de língua, era homem gago. Mas ele decidiu entregar a sua vida ao Senhor e servir a Deus da melhor forma que ele podia. E não existiu pastor que nem ele, a palavra do Senhor está escrita. Eu poderia falar aqui de Naamã, um homem que carregava entre si, escondido, uma pesada lepra, e se levantou e pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor olhou para ele e disse: ei, Naamã, se você entregar a sua vida e dar uns mergulhos no rio, você vai ser curado. Eu poderia falar aqui do apóstolo Paulo, onde foi um dos maiores pregadores. Só que quando ele chega no livro de Coríntios, ele se depara e olha para Deus e diz: Deus, por que esse espinho na carne?
E o Senhor olha para ele e diz: Paulo, é porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Paulo, quando você pensa que está forte, Paulo, aí é que você está fraco. Paulo, saiba que você depende de mim, Paulo. Só que o Senhor prefere usar pessoas assim que nem nós. E o Senhor escolhe aquele menino, filho de prostituta. Imagino eu que quando o povo chegava na casa dele, junto com os irmãos dele, os irmãos deles deviam dizer assim: chegou quem não devia, chegou quem não era para ter chegado. Você sabia que muitas vezes os nossos próprios irmãos nos tratam assim? Já chegou quem não era para ter chegado aqui no meio de nós, porque ele era fruto de outro casamento. Só que no original a palavra Jefté é muito pesada. A palavra Jefté significa Deus abre. E também Pai que perdoa. Eu quero falar nesta noite não do Deus que abre, eu quero falar de um Pai que te perdoa. A palavra Jefté é muito pesada, porque o nosso Pai, Ele nos perdoa independente da situação de que nós vivemos, independente do nosso erro. Eu pedi a Deus, eu disse assim: Deus, me permita que eu pregue e não chore. Quando eu choro, eu começo logo a fungar o nariz. Não tem como eu falar do amor de Deus sem chorar. Mas ainda que eu fale só uma palavra, que o Senhor te ama, eu saio daqui satisfeito, porque o Evangelho não depende de mim. O Evangelho que a gente serve não depende de nós. Se você não se levantar, Deus levanta uma pessoa, um drogado, para fazer a obra dele e se entregar a vida a Ele. Jefté queria dizer isso: Pai que perdoa. Só que a palavra do Senhor diz que os irmãos dele se reúnem e começam a fazer a chacotinha e apontar ele: ei, você não devia estar aqui, você é isso, você é aquilo. E a história diz que quando ele completa 17 anos de idade, imagino eu assim que nem Diego, mais velho um pouquinho, Jefté completa 17 anos de idade. Quem poderia falar por ele morreu. Ele era filho de Gileade, e Gileade significa o Deus que sara. Gileade, pessoal, é a cidade do bálsamo, é a cidade que sara as feridas, é a cidade que cicatriza as feridas. Mas até parece algum canto que a gente anda, que o lugar que era para cicatrizar feridas só serve de pisar e de machucar. Tem canto que a gente anda e a gente diz: ei, aqui era para pregar o amor de Deus, aqui só serve de pé, de maltrato. Era isso que Jefté tinha. Ele morava em uma cidade que era para sarar as dores dele, as feridas dele, mas ele só tinha maltrato. E a história diz que ele vai para uma terra bem distante chamada Tobi. Só que Jefté carregava uma coisa dentro dele. Quando Jefté foi para Tobi, Jefté se tornou especialista em artes marciais. Jefté sabia domar espada como ninguém, que nem outros jovens. E o povo de Israel estava em castigo de 18 anos. E uma pessoa se lembrou dele e diz assim: ei, só tem um que pode lutar por nós, que se chama Jefté. O menino era especialista em artes marciais. O menino conhecia de tudo que era luta. Aí o povo disse assim: então vamos chamar ele para ser o capitão da nossa batalha. E voltaram para Tobi atrás do menino. E quando chegaram lá: bora, Jefté, vamos conosco lutar contra os amonitas. Você sabia que quando a situação aperta, a primeira coisa que vão chamar é os crentes, aqueles que maltratam, que pisam? Liga aí pro irmão Ricardo, que ele é crente, ele pode orar por mim.
Lá no meu trabalho é assim, um bocado de incrédulo. Quando o negócio aperta, irmão Sueldes aí, ore por nós. Tem cantos que você anda, que as pessoas dizem assim: ei, meu casamento está acabado, ore por minha família. Por isso que o presbítero Genil diz assim: ei, vocês orem aí que Deus pode chegar lá. Porque a nossa oração tem poder e aonde a gente andar, nós somos reconhecidos. Você não precisa dizer nada, as pessoas se lembram de você. A principal Bíblia que o povo vê é o seu testemunho, aquilo que você anda. Eu não estou falando de roupa não, porque tem gente que parece ser tão bonito por fora, usa uma roupa tão bela, usa um terno Jorge Armani caro, mais de 6 mil reais, mas por dentro parece que nem Herodes, cheio de bicho e podre. Eu estou falando aqui de um evangelho que ele é verdadeiro, que o próprio Jesus Cristo, ele disse assim: ei, fora do templo só tem maltrato, tem decepções, tem angústia. O povo maltrata quem é leproso, quem está fedendo. Mas o livro de Lucas diz que quando ele chegou dentro da igreja, dentro do templo, quando deram o livro do profeta a eles, abriram lá do profeta Isaías, e ele disse assim: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim. Eu vim para pregar o evangelho aos pobres, pregar libertação aos cativos, curar os olhos dos cegos e libertar os oprimidos. Eu quero te falar uma coisa para você nesta noite: ei, o meu Deus escolhe diferente dos homens. O meu Deus pega aquelas pessoas que não são, para confundir as pessoas que são. Você sabe como é que o povo escolhe? Profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 3. Profeta Daniel escrevendo, ele diz que Nabucodonosor deu uma ordem e disse assim: ei, só escolha meninos que nem esses aqui, ó, bonitos, intelectuais, sem dolo algum, que conheçam ciência e que seja voltado ao aprendizado de outras culturas. Mas o meu Deus, ele é diferente dos homens. O meu Deus escolhe aquelas pessoas que estão flageladas e fedendo. O meu Deus escolhe aquelas pessoas que vivem no meio da droga, para sentar em cadeira de príncipe aqui que nem nós. O meu Deus pega aquela pessoa drogada e dá um cheiro e volta para sentar em cadeira de príncipe. O nosso Deus, que o salmista Davi, no Salmo de número 34, ele diz assim: ei, os leões passam necessidade e fome, mas vocês que confiam em mim não têm falta de nada, porque eu é que supero todas as fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que o Senhor queria dizer para Jefté. O problema é que Jefté estava em Tobi, mas não importa, era onde ele estava, era o Deus que estava com ele. Não importa o lugar que você esteja, o importante é o Deus que está dentro de você, que pode mudar a sua situação. Porque você pode estar aqui e o seu espírito pode estar bem longe, e você pode estar preso dentro de uma cadeia miserável. E o Senhor estender a mão e dizer assim: meu filho, eu te tiro daí e faço se salvar. Eu não estou pregando mentiras aqui não. Não estou pregando evangelho de mentiras não. Depois, quando você chegar em casa, leia o livro de Filemon. O Senhor proporcionou uma cadeia, irmão Carlos, para levar um jovem chamado Onésimo. Levou ele para dentro da cadeia, converteu ele. E Paulo mandou ele voltar e disse assim: agora você não vai ser mais prisioneiro de homem, agora você vai ser prisioneiro de Cristo. O Deus que eu e você serve
pode levar alguém para dentro da cadeia e pode fazer transformações que o homem não pode fazer. Isso é forte, isso é tremendo. O homem, ele tem uma forma de escolher e Deus tem outra. O homem tem uma forma de enxergar. E o nosso Deus, que é soberano, ele tem outro. O profeta Ezequiel, ele diz assim: o trono de Deus é impressionante. O trono de Deus tem 4 rodas. Ele se para todos os lados, para olhar todo mundo que está nos céus e na terra. O salmista Davi diz assim no Salmo de número 103: ei, quem é que nem o nosso Deus? Quem se curva para ver aquilo que está nos céus e na terra? Ninguém é como Ele. Você pode se esconder aonde você estiver escondido. Só que nós carregamos um grande porém dentro de nós. Nós carregamos um porém tão grande que a gente é acostumado a lidar com pessoas que não tem dolo diante da sociedade. Explique melhor, irmão Sueus. Eu e você, nossos olhos humanos são os olhos julgadores. E costumamos a lidar com pessoas que são ficha limpa, não são ficha suja. Eu estou entrando bem em detalhes para que você possa entender. E muitas vezes a gente se vira para as pessoas e queremos apontar aquilo que ela fez. Mas o nosso Deus não vê que nem o homem vê. Eu estava lá em casa e o Senhor me incomodava com esse testemunho aqui. Ele não está aqui hoje, não sei nem se eu posso citar o nome dele. Mas a mãe dele dizia que quando ele estava na cidade, na comunidade de Pedrinhas, ia para o ciclo de oração de 1h da tarde, ele não tinha nem chinela para calçar e ele sentava ali que nem Asaf senta na última cadeira. Ele sentava ali porque vinha de pé descalço. Só que ele tinha uma vontade muito grande, o menino tinha uma vontade muito grande de tocar violão, e ninguém dava oportunidade a ele. Só que um certo dia, imagino eu, que nem Asaf está ali naquele cantinho, dentro de uma igreja de 3h da tarde mais ou menos, a mãe dele diz que o menino se levanta e é batizado com o Espírito Santo. E ninguém dava nada por ele. Mas hoje, quando a gente vem adorar aqui, muitas vezes ele senta naquela cadeirinha, o nome dele é Niele. O povo pode até olhar para ele e ter dito: ei, não tem jeito mais, mas Jesus assim tem jeito. Porque eu escolho diferente que os homens escolhem. Os homens botam muita dificuldade. O problema é que nós somos pessoas que se esquecemos muito rápido das coisas. Deus faz por nós agora e amanhã parece que a gente já esqueceu. Deus perdoa os nossos pecados e a gente olha para outras pessoas e aponta o dedo, achando que Deus não nos perdoou. A gente se esquece muito rápido das coisas. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança, meu querido. Ninguém é que nem o nosso Deus, que contempla todas as coisas. Homem nenhum não pode esconder dele nada. E Jefté, ele diz assim: eu vou. Mas se o Senhor for comigo, e se eu for o cabeça? Meu querido, só vá se Deus for com você. Se Ele não for com você, não retire o seu pé, senão a sua queda vai ser feia. Todas as pessoas podem nos abandonar. O único que não pode nos abandonar é papai. Todas as pessoas olharam e diziam assim: não tem mais jeito, pro menino não tem jeito. Ele ergueu o braço de um madeiro numa cruz e disse assim: eu que sou o jeito,
Eu sou o jeito que tenho que dar por vocês. Ele se fez de maldito para quebrar a nossa maldição. Dentro de nós não tem maldição alguma que possa nos glorificar e exaltar o seu nome daquele que vive e reina. Meus amados jovens, Deus tem um projeto muito grande na vida de vocês. Muitas vezes as pessoas podem dizer: não tem jeito. Tem jeito ou não? Eu se voltei para o meu irmão esses dias, eu disse assim: jeito. O jeito é Jesus Cristo. Vocês não estão aqui em vão, não. A semente que está sendo plantada, a Bíblia diz que a colheita ela é muito grande, é de 1 para 100. Você planta 1 e cada um de vocês vão dar 100 frutos a mais. Receba essa profecia, meus queridos. Multiplicai-vos e multiplicai-vos. Multiplique aquilo que tem dentro de vocês. Tiraram de Jefté a herança, que ele tinha direito a 2 partes, que ele foi o primeiro filho. Mas a essência que tem dentro de vocês ninguém tira. A essência que tem dentro de vocês, irmão João Vitor, ninguém tira. Aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você, palavra nenhuma, irmão Mateus, pode te afetar. E ainda que afete a sua alma, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele prescruta o nosso coração. Ele vai além do nosso entendimento. Sabe por que vocês se sentem aliviados? Isso se chama paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que, irmão Sueldes, paz de Deus que excede todo o entendimento? As pessoas olham para nós e dizem assim: é impossível fulano chegar até aqui e adorar o Senhor, e eu e você chega e adora. Fulano prega, mas não devia pregar. Fulano ora, mas não devia orar. Irmão fulano de tal canta, mas não devia cantar. Mas é a paz de Deus que nos conforta e vai além do entendimento do homem e esquadria o coração do mais vil pecador. Podem tirar tudo de você, meus queridos. Não deixe tirar a prioridade de Deus. Prioridade é aquilo que não pode ser deixado para depois, que não pode ser ficado para trás. Várias pessoas aqui possam carregar esse porém que nem Jefté, um peso nas costas. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos para você nesta noite. Meu objetivo aqui é só que você entenda essa mensagem que Cristo tem para você. Não adianta eu falar, gritar, falar em outras línguas e você não entender nada. O objetivo da mensagem é que chegue até o seu coração, e só tem uma pessoa que pode fazer isso. É o Espírito Santo de Deus. Dê lugar a Ele esta noite. Eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui em vão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que te esquadria, vai falar contigo essa noite, nesse momento de adoração. Amém? Receba essa palavra, meu querido. Abra o seu coração nesta noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.